Agora, a Márcia vai comentar também o que o público queria muito ouvir a opinião dela, o depoimento do Luiz Bate no Luciana by Night, programa da Luciana Gimenez, onde ele fala que o pai dele, pouco antes de morrer, teve uma premonição sobre o futuro profissional do filho. Vamos conferir. Que engraçado, né? Essa história eu nunca falei. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com o Silvio Santos. Mas o Silvio é uma pessoa muito inacessível, né? São pouquíssimas pessoas que têm a chance de chegar até ele. E 2 dias antes do meu pai morrer, isso em 2006, meu pai chegou e falou, olha, você já deu o que tinha que dar aqui em Mogi, na TV Globo. Você já fez 6 anos da emissora, já fazia um programa de sábado à tarde. Você já fez um bom trabalho, agora você precisa alçar um voo maior, você vai trabalhar no SBT. Falei, mas pai, nunca ninguém me ligou lá do SBT, eu ligo, ninguém me atende. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. 2 dias depois da morte, ele me falou, 2 dias depois ele morreu. 2 dias depois da morte, o SBT inexplicavelmente me liga para me contratar. Tadinho, mas ele sentiu isso antes. Ele pressentiu. Ele pressentiu, Márcia Fernandes. Com certeza. Mãe pressente mais do que pai até, né? É verdade. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que ouvir a mãe, hein? Tudo que uma mãe fala, praticamente é certo. E ele pressentiu, com certeza, que o filho... Ou seja, ele sentiu que alguém... Olha que coisa linda isso, hein? Que alguém estava falando muito do filho dele naquele núcleo. Ele sentiu, bateu no coração dele. Não bate aqui, bate aqui. Ele falou, não, estão falando do meu filho no SBT. Quando ele disse, filho, vão te chamar no SBT. Então, é assim, é um pressentimento, é uma viagem no tempo, a gente diria uma projeção astral, que todos nós podemos fazer. Quer dizer, eu posso me deslocar, é normal isso com estudos e trabalhos, que a gente se desloque para um campo futuro, e traga de lá o que vai, as informações. Né? Então, assim, você vê a ligação que esse pai tinha com esse filho. Então, assim, almas amicíssimas, almas queridíssimas, almas muito afins. Então, falavam do filhinho dele num canto, ele sentia aqui, porque ele não viu nada, ele não leu em lugar nenhum. Era o coração dele falando, mas filho, vão te chamar. E realmente, você vê, 2 dias depois que ele foi desencarnado, chamou. Isso existe, isso é bárbaro, aí isso se dá o nome de projeção astral no sono, ou de premonição quando você está acordado. O pessoal de Libra é muito assim, né? Nossa, nos nossos estudos, o libriano é muito assim. E assim, e a gente percebe, por outras coisas que o Bate fala, que existe na internet uma história do Bate falando, que ele pressentiu também que o pai dele ia morrer. E ele perdeu 14 quilos na época. Esse menino fala. Quer dizer, e aí, de repente, o pai dele teve um infarto fulminante, 50 anos e morreu. Então, era tão amigo dele. Eu acho que esse menino deve sentir uma falta tão grande. É visceral, né? O amor deles é tão grande que não é só espiritual, chega a ser visceral, que ele também sentia as coisas do pai e o pai sentia as coisas dele. Resumo. Ele aproveite para continuar conversando com o pai dele, espero que ele esteja bem, o pai, mas aproveite para ter essa intuição, porque com a morte não existe, o pai dele deve ter sido uma pessoa sensacional, pelo jeito, um médico bacana, o pai dele está num outro plano e ele pode se conectar com o pai dele. Pai, e o que o senhor acha? O senhor acha que eu devo fazer na minha vida? Aproveita essa ligação cósmica que ele está tendo com o pai. Eu acho isso maravilhoso. É bonito mesmo, né? Como é que você vê, Lordão? Sônia, eu acredito muito nisso, né? Quando a gente antecipa, né, algumas coisas na vida, isso acontece com todo mundo. Eu gosto da palavra intuição. Tá. Né? Essa coisa intuitiva que a mãe tem demais. Demais. Eu sempre conto uma história que quando a filha vai apresentar um namorado para a mãe conversa 10 minutos e fala, esse cara é legal. Ah, não, isso aí não se envergonha. É intuição. E a gente deveria ouvir mais a voz da intuição. Tanto quando manda a fazer alguma coisa, quando fala para você não fazer. A tendência é você aceitar a intuição quando é para fazer. Quando é para não fazer, a pessoa fala, não, tá errado, é bobagem.
É verdade mesmo, viu? Bom, outra coisa que impressionou também foi o depoimento, a entrevista que o Netinho deu no programa do Gugu. Ele disse duas coisas impressionantes. Primeiro, ele se viu fora do próprio corpo, que é um fenômeno muito relatado também. E segundo, a história da tal mulher que todos os dias às 5 da manhã entrava no quarto dele no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e que para ele, né, é uma coisa que até hoje não tem explicação. Para ele seria um espírito mesmo, um anjo da guarda. Vamos conferir, a Márcia Fernandes vai comentar e o Jorge Lodello também. Então, todo dia, 5 da manhã, eu estava na cama, acordava, já mexia, não andava ainda, mas mexia as mãos, mexia a perna, acordava. Num dia, quando eu acordei, tinha uma senhora em pé na minha cama, de branco também, com uma gola de padre, aquela gola de padre alta, com um botão aqui, eu lembro com detalhes. Um roupão com 2 bolsos grandes assim, morena, bonita, com o cabelo liso, dividido aqui na frente em 2 partes, o resto atrás, mas 2 partes aqui, me olhando. Aí eu olhei, no primeiro dia, olhei. No final, piscava, voltava, dizia, será que eu estou sonhando? Eu ficava olhando para ela, aí ela estendeu a mão, como se fosse me dar uma coisa. Eu passei a mão, mas não peguei nada. Quando eu passei a mão, sumiu. Essas visões que você teve, você falou para o médico isso? Falou para quem que você falou? Eu falei para a Cris, minha companheira de quarto, eu disse, Cris, preciso lhe contar uma coisa. Ela, o que é, Netinho? Eu disse, Cris, está entrando uma senhora aqui todo dia, de manhã, cedo, você está dormindo, e ela me entrega uma coisa, eu vou lhe chamar amanhã. Ela me chame. Aí, Gugu, no outro dia, essa mulher apareceu. Mas eu queria chamar a Cris, mas meu corpo não tinha reação. Eu fiquei preso aquilo. Não chamei Cris. Passou, não apareceu mais. E disse, Cris, a mulher entrou de novo aqui. Aí Cris me disse, Netinho, não entrou ninguém aqui, porque a chave do quarto, eu tranco, dorme no meu bolso. Não entrou ninguém no quarto. Aí pronto, Gugu, eu fiquei até o final. Nas visitas ao Sírio, eu já comecei a contar às pessoas que eu vi as coisas todas lá, né? E no dia que eu vim embora para Salvador, na cadeira de roda ainda, saindo desse quarto da casa de Ana, o motorista dela me levando, quando eu olhei para trás, já consegui virar o pescoço, vi a mulher saindo do quarto e fechando a porta. E foi na outra direção. Eu vim para cá, para o carro, ela foi na outra direção, virou o corredor. Aí, meses depois, eu contei a Cris, aqui em Salvador já, a Cris fez, Netinho, eu vi também, ela viu também, a mesma figura naquele dia. E Gugu, foram coisas tão incríveis que é difícil falar para as pessoas, porque é difícil acreditar para quem nunca teve a experiência. Simplesmente, eu vou lhe contar uma coisa. Num dia, eu vi toda a cena. Eu me vi. Por fora? Por fora. A gente entende, porque realmente é uma situação, primeiro que inexplicável, segundo que só quem viveu sabe a dor e a emoção de viver esse momento. O Netinho explica como é que ele se viu fora do corpo. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês também a opinião da sensitiva Márcia Fernandes e do Jorge Lodello, também é um estudioso da espiritualidade. Mas deixa eu voltar aqui. Márcia Fernandes, como é que você viu? Quer dizer, 2 anos sofrendo com problema de saúde, hospital, né? Deixa todo mundo muito abalado. Você vê que ele ainda está muito abalado. Emocionalmente, talvez ele precise de um tempo maior para se recuperar de tudo isso que ele passou nos últimos 2 anos com problemas de saúde. E ele chora mesmo só de lembrar todas essas passagens da vida dele. Agora, essa história dessa mulher no quarto vestida de branco, golinha de padre, cabelo liso, moreno, ele sabe todos os detalhes. Isso para você é uma alucinação por conta dos medicamentos pesadíssimos que ele tinha que tomar ou é uma experiência espiritual mesmo? Certeza absoluta que é uma experiência espiritual. Existe uma equipe médica chamada Dr. Bezerra de Menezes, ele é que comanda no planeta Terra os amparadores que ficam em hospitais. Tá. Todos os hospitais são atendidos dioturnamente por esses
fantasmas médicos que chegam e vão dar o que nós chamamos de passe energético, é o que eles vão fazer. Eles vão trabalhar a cura da pessoa da forma deles, energéticas. Isso existe, esse menino com certeza viu, e é tudo tão certinho, tão cronometrado, que você viu que era na mesma hora. Então, aquela médica ou aquela alma, que com certeza são médicos mesmo, que trabalham para o nosso planeta, ela ia todo dia às 5 da manhã, ela chegava, cuidava dele e saía. Isso é uma coisa muito certa. A minha irmã desencarnou há 2 anos, ela estava internada no Einstein. Eu fui visitar minha irmã, ela estava morrendo, ela estava com câncer. Eu estava no quarto e eu sou muito acostumada a ver, especialmente o Dr. Bezerra de Menezes. Eu estava sentada com ela no quarto agora, faz 2 anos. E de repente entrou um moço. Eu achei que era um enfermeiro, sinceramente. Eu não conhecia o rapaz. Ele entrou normalmente, abriu a porta. Minha irmã estava passando muito mal, estava dormindo praticamente. Ele colocou a mão nela. Eu pensei que ele fosse dar remédio, mas ele olhou lá os aparelhos todos, colocou a mão na testa dela e saiu. Qual foi a minha surpresa? Que ele não saiu com a porta aberta. Ele saiu com a porta fechada. E a minha irmã acordou e disse, mas quem pôs a mão na minha testa? Eu senti muito quente. Então, eu tive essa experiência. Isso existe e eu quero que todo mundo, tem muita gente que assiste a gente do hospital, viu, que me manda pelo Face. Saibam, vocês estão sendo assistidos. E essa história que ele chorou tanto, esse menino, que ele saiu do corpo. Ele vai contar isso. Tá. Então depois eu explico para você. Não, outra coisa que chamou a atenção, que ele falou que um dia ele tentou colocar a mão nessa mulher e passou, a mão dele passou através dela, através da mão dela. Quer dizer, aí ele teve uma sensação de ser uma coisa espiritual mesmo. É assim, isso mesmo, você não consegue tocar, é um fantasma. É um fantasma, gente. Gente, eles estão ali, mas eles são, para nós, fantasmas. E assim, você vai passar a mão, você não pega, de jeito nenhum. A minha irmã sentiu tanto que ela acordou e disse, meu Deus, que calor é esse na minha testa? Eu falei, não, você está bem. Quando eu fui olhar, tudo bem, para mim era um enfermeiro mesmo. Através da porta. Ele passou através da porta. Eu falei, então foi uma experiência maravilhosa. Como é que a amiga dele viu? Porque ela também tem a clarividência. Entendi. Ou naquele momento... meio que se materializa mesmo, né? Ela estava fechando a porta. Ela estava fechando a porta. Então, assim, eles agem como se fossem pessoas. Estão ali materializados. Os mais sensíveis, o que tem os raios no rosto, no olho para ver, vão ver. E aí ela viu também, quer dizer, depois ele vai contar mais o que aconteceu com essa amiga dele, foi impressionante. Vamos colocar agora essa experiência fora do próprio corpo? Vamos lá, que aí o Lurdelo comenta completo. Vamos ver. Você se viu de cima, é isso, Netinho? Eu choro porque é emoção mesmo, não é nada disso. Eu fiquei muito espantado com isso. Eu não sei se era de cima, de baixo, de lado, mas eu via toda a cena, inclusive via a Cris, que ia atrás de mim, e eu não conseguia virar o rosto para trás, mas via ela empurrando a cadeira. Inclusive, quando eu virava na outra ponta do corredor, eu via, e ela fazia isso atrás de mim, e eu não conseguia olhar para trás, eu via exatamente ela virando a cadeira no corredor e vindo atrás de mim. Via os médicos me carregando, via tudo. Tudo. Como se fosse um filme. Como se fosse um filme. Aí eu fiquei, a cabeça pirada. Imagina, de pirar realmente.